Sou você. Vamos continuar a meditação lá no livro de Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. Faz um tempinho que a gente não medita no livro, né? Ele ainda tá... Ele tá um pouco mais da metade ainda, né? E a gente parou no capítulo 9, se não me engano, em que a gente... Sim, capítulo 9, que a gente tava falando sobre o desenvolvimento, né? Que as religiões, elas, principalmente espírita, umbanda, quimbanda, etc., tem essa conversa de desenvolvimento espiritual, né? Mas a gente sabe que tudo isso é uma guerra espiritual para que espíritos imundos tomem de conta da mente das pessoas, daqueles desavisados, daqueles que talvez até tenham até boas intenções, não tenham entendimento das coisas espirituais, né? Mas acabem se enveredando por caminhos tortuosos, por caminhos em que a alma dessas pessoas acaba ficando presa, né, ao mal, e não tem noção disso, né? Mas uma batalha espiritual acontece todos os dias no mundo, né? Por conta do mundo jazer no maligno, como está escrito, e nós precisamos de luz. A gente precisa da luz de Deus, do Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo aqui nessa terra que nos guia a toda a verdade, que nos guia a verdade espiritual, né? Que nos guia até a eternidade. Somente há um caminho que nos guia, que nos leva à salvação eterna da nossa alma. E esse caminho é o Senhor Jesus. Só que o diabo, como está nesse mundo, passeando pela terra, rodeando ela, né, no meio desses passeios, ele não está fazendo turismo, ele está ceifando a alma das pessoas, com o engano, com a mentira, porque ele é o pai da mentira. Então, que essa meditação nesse livro, né, que foi escrito por alguém que tem experiência desde muito tempo nessas questões, né, espirituais, possa abrir o entendimento de muitos, de todos aqueles que desejam ser justos e buscar a verdade. Todos aqueles que amam a verdade, mesmo estando nesse momento na mentira. Porque Deus, ele vê o interior de cada um de nós. Ele sabe que há aquelas pessoas que estão no pecado, mas que elas não desejam estar no pecado, elas não desejam estar na mentira, no engano, na orgia, na prostituição, entende? Então, no adultério, no roubo, porque tem um pingo de justiça dentro de si. Então, Deus dá a oportunidade para essas pessoas se libertarem, mas cabe a elas receberem essa oportunidade, crerem e tomarem atitude de fé, de buscar o auxílio divino. Olhar para o alto e ver que o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Só vem dele. Então, se você está hoje nessa situação, né, você reconhece os seus erros, você reconhece que está vivendo no pecado, aqui, se você parou aqui, é uma oportunidade para você se libertar disso. Como é que você faz isso? Buscando Deus, buscando falar para Deus tudo que você tem vivido até agora, se arrependendo da velha vida que você tem vivido, da velha criatura que você tem sido, se arrependendo e se convertendo dos seus maus caminhos. Enquanto que você estava indo numa direção, agora simplesmente você para, pensa, pesa a situação e recebe a oportunidade que Jesus está te dando aqui agora, de aceitá-lo, de recebê-lo como seu único e suficiente Salvador, e recebendo
a salvação dele dentro de você e parando e se convertendo dos seus maus caminhos, deixando para trás todo o pecado, buscando em Cristo essa força, se batizando, o Espírito Santo confirmando com o seu espírito sobre o batismo nas águas, que é o sepultamento da velha criatura, e você nascendo de novo, para que ele, o Espírito Santo, possa habitar em você e você ter uma nova vida. Por quê? Porque esse é o sentido da nossa vida. É a gente morrer para o mundo e viver para Cristo. É a gente decidir, eu não quero mais servir ao mundo. Eu não quero mais servir a mim mesma, porque eu tenho me servido durante a minha vida inteira. E olha a minha vida como é que tá hoje. Uma destruição, uma lástima, uma vergonha. Então, se você hoje se envergonha da sua vida, aqui é a oportunidade para você se libertar dessa vergonha, desse opróprio, como a palavra de Deus diz. Para você se despir diante do Senhor e começar a viver a verdade. E a verdade vai te honrar. E a verdade é o próprio Deus. Ele é luz. A luz tudo manifesta. E os que amam a luz amam a Deus, amam a verdade. Mas aqueles que odeiam fogem dela. O mundo que é trevas não compreendem a luz. Eles fogem dela, porque são trevas, porque as suas obras são más. Está escrito. Mas aqueles que amam a verdade vão vir para a luz e vão ser justificados por ela, que é o próprio Senhor Jesus. Então, são palavras espirituais do Espírito Santo para você. Receba o Senhor Jesus agora na sua vida. Receba o perdão. Receba o perdão que você precisa. Você aceita esse perdão? Se você aceita, é o perdão de Jesus, que se sacrificou por você lá naquela cruz, para pagar o seu pecado. E dos seus pecados ele não se lembra mais. Então, se você recebe esse perdão, agora, nesse momento, você percebe uma paz dentro de você. Você não sente uma paz, você percebe uma paz. Porque essa paz, ela sendo verdadeira, ela vai permanecer. Não é uma questão de momento, mas é uma questão de certeza. Certeza do quê? Certeza de que você foi perdoado pelo próprio Deus. E que a partir desse momento a sua vida muda. Por quê? Porque muda. Porque agora Deus está com você e você está com Deus. Então receba isso agora. Receba o perdão que você precisa. Se essa palavra entrou dentro de você, é porque você recebe agora o perdão de Deus. E comece a ter uma nova vida a partir de agora. Busque uma igreja. Se você estava desigrejado, se você nunca pisou os pés na casa de Deus, ou já pisou, mas não adiantou de nada, agora, com o perdão de Jesus, e querendo tê-lo dentro de você, através do Espírito Santo, você agora busca a casa do Senhor, para estar diante do altar do Deus vivo, se derramar diante dele, e ele te dá a direção que você precisa a partir dali. Faça isso, e você vai ver a mudança na sua vida acontecer. Amém? Então, continuando aqui na meditação, eu creio que a gente parou no vídeo passado com relação ao desenvolver. Para quê? Para que desenvolver? Né? Tudo para que os demônios tomem conta da vida dessa pessoa. Mas, sobretudo, eles querem tomar conta primeiro da cabeça da pessoa. E é essa a parte que a gente vai ler agora. Quando uma pessoa alcança um nível de desenvolvimento
entre aspas, aceitável para os demônios e está preparada para servir aos guias do inferno, ela começa a dar consultas, a fazer obrigações e a dar passagem, entre aspas, para outros espíritos. É quando tudo parece estar em ordem que começa uma briga pela cabeça do médium. Os guias mais fortes começam a brigar para serem os donos daquela vida e para colocarem à sua disposição. O sofrimento se multiplica, as dores de cabeça se tornam mais intensas e mais frequentes, e os médicos não conseguem descobrir as causas. Lembrando que essa questão das dores de cabeça, né, elas, nessas situações assim, elas acontecem muito, né, a pessoa tem uma dor de cabeça que há anos, né, ela é uma dor que ela não sabe de onde vem, os médicos não identificam o que é, já fez exame, já fez tudo, e existe essa dor de cabeça que não passa, né? Então, por quê? Porque a batalha é na mente, a batalha é na cabeça, pela cabeça da pessoa, né? Acaba acarretando uma confusão, né? Uma desordem nos pensamentos de tudo, né? A palavra de Deus diz que Deus não é Deus de confusão, porque a confusão, o que a confusão traz? A pessoa fica desnorteada, a pessoa fica sem rumo, sem direção, porque ela tá confusa, ela para e não tem mais discernimento das coisas, ela tá confusa. Então, o mal, ele trabalha nisso daí, para a pessoa ficar sem entendimento das coisas, né? O sofrimento se multiplica, assim, não há remédio capaz de curar uma vítima dos demônios, somente o poder de Jesus Cristo. Ele é o médico dos médicos. Enquanto os demônios brigam pela cabeça da pessoa, ela passa a tomar calmantes e a procurar, de consulta em consulta, uma solução. A luta é renhida. Tá querendo dizer que a luta é grande, né? Ela procura neurologistas, psiquiatras, hospícios, etc. Mas o tempo vai passando e a dor só aumentando, até que chega a um ponto em que ela não suporta mais e dá fim à própria vida. Então, os demônios, eles querem sempre levar a isso, a morte do corpo da pessoa, né? A pessoa, em alguns casos, como tá dizendo aqui, tirar a própria vida, né? Porque não aguenta mais, acha que quando fizer isso acaba o sofrimento. Só que não. O sofrimento, ele piora trilhões de vezes mais. Por quê? Porque não tem mais salvação para essa pessoa. Ela tirou a própria vida, então ela vai para o inferno e chegando lá não tem mais chance de sair, né? Então os demônios, eles enganam trazendo esse entendimento de que se você tirar a sua própria vida, acaba aqui tudo, acaba logo com tudo, que você vai descansar, você não vai ter mais esse sofrimento. Isso é um engano do diabo, né? Só que a gente vê muito acontecendo, infelizmente. Então é necessário a gente se prevenir. Eita, caiu uma folha aqui do livro. Nessa outra parte é sobre um conselho. Caro leitor, nunca foi e jamais será um bom negócio o envolvimento com os guias. Primeiro, eles nada podem dar. Eles não têm nada para dar. Eles apenas enganam, mostrando, dando esperanças de alguma coisa, né? Só que isso, algo que parece ser bom, mas isso nunca vai acontecer. Segundo, hoje, se
se você se envolve com um, mas amanhã serão muitos. E à medida que o tempo vai passando, os demônios vão se avolumando em sua vida, dentro do seu corpo, brigando pela sua cabeça até levá-la à loucura ou à morte. Então a gente pode perceber que existem vários demônios, só que apenas um pode comandar a mente da pessoa, né? Porque se existe uma briga pela cabeça, é porque, imagine, um monte de demônios brigando por uma cabeça. Então, no corpo, eles podem habitar vários. Da cabeça, aparentemente, só um pode tomar conta da cabeça da pessoa, né? Por isso que há essa briga. Terceiro, os demônios ou fluidos negativos, entre aspas, que se apossam de você, exercem influência sobre aqueles que o cercam. Você vai sofrer também por aqueles que o amam e são atingidos indiretamente pelos espíritos demoníacos, ou seja, quem está ao seu redor, como família, amigos, etc., vão sofrer também. Então, eles fazem isso com o pensamento, o entendimento de que, eu vou tocar em uma, mas eu vou tocar no monte ao mesmo tempo, porque o resto tudinho sofre. Quem está do seu lado, quem está vendo a sua situação, vai sofrer também, né? Se acha que estamos exagerando, dê uma olhada na vida das pessoas que estão dando ouvidos aos espíritos. Você vai ver gente sofrendo de diversos males em clínicas psiquiátricas, presídios e hospitais, e até mesmo dentro de casa, né? Você entenderá então por que alertamos quanto à prática do espiritismo e suas ramificações. O Senhor Jesus disse que aquele que se achega a ele, de maneira nenhuma será lançado fora. Faça isso agora mesmo. Então, aqui é um convite. Aí onde você está, ou no lugar em que acha melhor, seja dentro de um banheiro, seja num quarto, no seu quarto, dobre os joelhos e faça com suas próprias palavras uma oração de entrega ao Senhor Jesus. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Faça isso agora, pois amanhã poderá ser tarde demais. O diabo sabe que este livro está abrindo os seus olhos e poderá roubá-lo ou tentar convencê-lo a não crer ou não aceitar as verdades que ele contém. Mas lembre-se sempre dessas palavras do Senhor Jesus que dizem: se, pois, o Filho Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36, Evangelho. Então, aqui é um convite, assim como houve no início desse vídeo, um convite para você receber o Senhor Jesus na sua vida, você se despir da velha criatura, deixar os seus maus caminhos e se voltar para o caminho da luz. Aqui, no final desse capítulo 9, se fala a mesma coisa. Clame ao Senhor enquanto há tempo, busque enquanto pode achar, invocai-o enquanto está perto. Porque não sabemos o que vai acontecer depois. Precisamos clamar enquanto a gente pode. Amém? Então é um convite para você se voltar para o único que pode salvar a sua alma, a sua, a minha, de todos, que é o Senhor Jesus. Capítulo 10 é sobre enganos demoníacos. Satanás é ardiloso, mentiroso e enganador. Não é à toa que a palavra de Deus diz que ele chega mesmo a se transformar em um anjo de luz. Claro, porque um dia ele foi um anjo de luz. Então ele sabe como é. Só que ele foi despido dessa autoridade, desse título de anjo de luz. Agora ele mente, ele engana, ele se disfarça para tentar enganar os escolhidos de Deus,
os escolhidos. Também a todo mundo, né? Ele procura imitar a Deus, ele é invejoso, fazendo obras parecidas com as do Criador, para iludir a humanidade. E a gente vê isso também como ele age nos centros, né? Que há a prática, como a macumbaria, a feitiçaria, etc., né? Que eles usam animais e tudo mais, derramamento de sangue, etc. A gente pode ver essa questão dos sacrifícios de animais lá no Antigo Testamento. Só que o mal, é claro, ele vai usar isso para o mal, né? Mas a gente vê aí uma certa inveja das coisas de Deus, né? Uma imitação das coisas de Deus. Com muita astúcia, ele faz sinais e maravilhas a fim de estimular a fé de uma pessoa e assim segurá-la. Nos centros espíritas prega-se a cura, caridade e aparentes sinais, os quais podem enganar muita gente, né? Então, a gente vê, por exemplo, né, aquela questão de lemão, negócio de cartas, signos. Então, tudo isso é um engano do diabo. E a gente vê, você já deve ter ouvido falar de alguma história, de alguma coisa na vida de alguém. Ah, eu li a mão, alguém, não sei quem leu minha mão, e aconteceu mesmo depois, né? Coisas que realmente aconteceram. Mas, como ele é enganador, né? Ele pode se utilizar de certas coisas. Claro que Deus, ele tá no controle de tudo. E muitas vezes ele permite situações. Não é que é da vontade dele, mas ele permite, né? Ele sabe de tudo, ele tem... Tudo que acontece tem um propósito. Amém? Então, há mistérios do Senhor, né? Que a gente só consegue compreender se a gente buscar na palavra de Deus. Mas aí, com relação a esses enganos, a gente pode ver isso na palavra, naquela parte de Moisés com os egípcios. Moisés se apresentou diante do faraó, aí tinha lá como é que se diz? Eles estavam ali a serviço do faraó, né? Eram tipo feiticeiros. E assim como Moisés lançou a vara no chão e ela se transformou em serpente, os feiticeiros também fizeram a mesma coisa. E aconteceu a mesma coisa. Então, nessa parte, você pode colocar no Google se você quiser. Eu não lembro qual é essa parte, mas com certeza é em Êxodo. Então, a gente vê que o mal, ele engana. O engano já é isso. É aparentemente uma verdade, mas não é. Entende? Então, ele se utiliza muitas vezes de sinais e maravilhas a fim de estimular a fé de uma pessoa, para que a fé da pessoa esteja neles, naquilo dali, e não na palavra de Deus. Porque se a fé da gente estiver aplicada na palavra, então a gente está no caminho certo, a gente está no caminho da luz. Mas se a pessoa crê naquilo que é trevas, então ela vai estar com a vida dela ali nas trevas. É mais fácil para o diabo manusear aquela vida, tocar naquela vida, né? Então, esse livro aqui é para que haja a desconstrução dessa fé das pessoas, que as pessoas têm naquilo que não salva elas, naquilo que são trevas, naquilo que está levando elas para um caminho que vai terminar no inferno. Porque só há um Deus, gente. Não tem vários deuses, não. Esse negócio de vários deuses, vários caminhos que levam a Deus, várias religiões que todas acabam em Deus, tudo isso é mentira. É mentira, porque Deus, ele é único. Eu sou o que sou, ele diz. Não há outro.
Ele não divide a glória dele com ninguém. Eu sou o que sou. Ele é único, ele é definido. Deus é definição, Deus é unidade. Ele é três, Pai, Filho e Espírito Santo, em um. Um só Deus. Porque Pai, Filho e Espírito Santo é a Santíssima Trindade. O Pai Criador, o Filho, o homem. Deus no homem. Assim como Jesus. Então, não existe esse negócio de vários deuses, só existe um Deus. Esse negócio de vários deuses foi criação do ser humano, aliado à mente humana, infelizmente aliada com a mente do diabo. E acabou nessa situação que a gente vê hoje, certo? E a gente vê como é que as pessoas estão, como é que o ser humano está se desfigurando, a sua imagem e semelhança de Deus se desfigurando. A gente vê gente querendo ser bicho, a gente vê gente querendo ser o próprio demônio. Se você colocar na internet, você vai ver, tem um cara que se chama Diabão. A fisionomia dele é de um demônio. Ele já se desfigurou todo, o corpo dele é tatuagem pura, não tem mais pele, é só tatuagem. Ele fez milhares de cirurgias para ficar parecido com o diabo. Isso é a mente de quem? De Deus? Não. Isso é a mente do próprio. Então, fora outras coisas que a gente vê, homem ficando com homem, mulher com mulher, acabando com a instituição mais sagrada que existe, que é o casamento, homem e mulher, que Deus fez para estarem unidos, para constituir família. Como é que uma criança pode nascer de uma junção de mulher com mulher, de homem com homem? A verdade é essa, e você pode verificar isso lá em Romanos, capítulo 1, ou é o 2, você vê, falando sobre essa questão de que o ser humano está se desfazendo das suas origens, da origem que Deus criou para ser. Porque a mente do ser humano ela está se cauterizando ao longo do tempo. E isso acarreta em quê? Em morte espiritual, consequentemente morte da alma. Então, a gente vê o mundo se iludindo com mentira. Nos centros espíritas, aí ele fala, né? Há inclusive reuniões fechadas nas quais acontecem milagres. As experiências espirituais ou científicas realizadas nesses ambientes conseguem atrair pessoas incautas que pensam estar diante de grandes poderes. E elas ficam fascinadas com o quê? Com essa questão do poder. Eita, é possível fazer isso. É como Eva, que ficou encantada com a ideia de ser igual a Deus, que o diabo lançou essa setinha nela. E ela caiu, porque dentro dela, no fim das contas, havia uma certa cobiça, um desejo pessoal dentro dela. E ela, então, caiu nisso. Fazem aparecer supostos espíritos de pessoas que já morreram, praticam a levitação, levantando pessoas sem que algo visível a sustenha, fazem instrumentos musicais tocarem sem manuseio, conduzem objetos através da parede sem auxílio humano e muitos outros artifícios. Há misticismo, mistério e muito de parapsicologia em tudo isso. Entretanto, com base na palavra de Deus, podemos afirmar que tudo não passa de material usado pelo diabo para enganar e atrair o homem para as suas garras. Então, o diabo ele vai usar de tudo para que haja o engano das pessoas. Amém? Então, a gente continua no próximo vídeo falando sobre meios para prender uma pessoa nesses enganos. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, traga um entendimento sobre as coisas espirituais e como o mundo tem estado, né? Esse livro, eu não sei de que ano ele é,
mas a gente vê que, pronto, esse livro é de 2022. Esse livro é de 2022, essa nova versão. Mas ele traz essa mensagem de libertação. Amém? A verdade que liberta. Deus abençoe você e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.